Parecia posto de gasolina. Ai, horroroso. Fala, pessoal, a gente tá aqui pra... Fala, pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Storable Futebol, ao vídeo. A história das mudanças de escudo no futebol. Bora lá reagir. Olá! Sejam Oi. muito bem-vindos Olá. a mais um vídeo. E nesse mês, Obrigada. nós vamos falar sobre mudanças de escudo. O escudo é a representação mais importante de um time Sim, de quando futebol. você identifica É o rosto o dele. time. E naturalmente eles estão suscetíveis a mudanças ao longo do tempo. Você já deve ter notado que nos últimos A melhor anos, de uma preferência. forte onda de minimalismo invadiu a identidade de vários times de Tudo, futebol. de marca no E geral. também vieram chuvas e chuvas de críticas e insatisfação por parte de Já está acontecendo torcedores isso no que marketing. sentem que essas alterações descaracterizam os clubes. Para constatar isso, basta olhar os resultados das enquetes que fiz na aba da comunidade aqui do canal, onde todos os escudos alterados recentemente Odiado. tiveram Perderam. rejeição quando comparados às suas versões antigas. Tem umas rejeições mais ou menos, né? Quase todos. Então, a proposta desse vídeo é analisar a história das mudanças de escudo nos principais centros do futebol e descobrir como que chegamos nessa tendência dos dias de hoje. Ai, uma Esse é um bosta. assunto que sempre me encantou muito. Boa parte do meu gosto por futebol vem do meu gosto por emblemas. Não à toa, eu estou é cursando design e nesse canal eu Boa. conto histórias Mas de já futebol esse, ele a sabe partir de atenção. escudos. Então, se você também curte, se inscreve aqui porque todo dia 16 sai vídeo novo. Eu Ó. tenho certeza que você não Tô vai se assistindo. arrepender. Dito isso, Sempre chega assim. de enrolação, vambora começar o vídeo. O melhor lugar para começar a nossa análise é a Inglaterra. Lá nasceu o futebol e, portanto, os primeiros times também. Se olharmos os escudos Olha dos quantos. clubes que surgiam por lá, fica muito claro um padrão. Grande parte deles usavam o bicho. brasão de armas de sua cidade ou algo muito próximo dele. E esses brasões eram extremamente Tem um braço saindo elaborados de e uma coroa complexos, ali? muito ricos em simbolismo e elementos, além de uma grande quantidade de cores. Geralmente eles tinham um escudo centralizado, que é a representação de um escudo, literalmente. Por isso A maioria chamamos tinha um os símbolos bicho. dos times de futebol de escudos. E ao redor tinha de tudo: armaduras, pessoas, animais. Era tipo um carro alegórico. Pra se ter ideia, dos 12 times que disputaram a primeira edição do campeonato inglês, 8 deles tiveram como primeiro emblema o brasão de sua cidade ou alguma adaptação família, dele. né? O Liverpool teve o brasão da cidade na cor vermelha como escudo por mais de 50 anos. O Aston Villa usou uma versão simplificada do brasão de Birmingham por décadas. O Birmingham, por sua vez, usava o símbolo inteiro até os anos 70. A dupla de Manchester também fez uso do brasão Muda local. bastante. Sim, tanto o Manchester United quanto o City. Ou Eita, seja, uau. os times compartilharam o mesmo escudo Que por merda. mais de 30 anos. Temos que lembrar que Sabia estamos que o outro falando jogava. dos primórdios do futebol, bem lá no comecinho mesmo. E nesse período, os escudos não eram tão importantes como tá. hoje. Prova disso é que muitos clubes passaram anos sem ter um escudo. O Boca Juniors, por Oficial, né? exemplo, foi fundado em 1905, mas seu primeiro escudo Caramba. só viria a surgir em 1922, de acordo com seu site oficial. Os uniformes da época não tinham nenhum emblema bordado nem nada do tipo. Esse tipo de elemento ainda demoraria muitos anos para surgir. Isso muito por conta de limitações tecnológicas mesmo. Mas nos próprios cartazes de jogos e documentos, muitas das vezes não tinham o símbolo das equipes. Inclusive, por isso, muitos registros de escudos utilizados Nem acabaram ideia, se né? perdendo com o tempo. E como os clubes eram basicamente grupos locais representando sua comunidade Não dá contra pra- outras cidades, o brasão já era mais do que suficiente nesse contexto. Esse mesmo movimento era visto em clubes de outros países também, como o Barcelona, que teve como primeiro Nossa, escudo mas o ficou brasão bem de armas de fixo, Barcelona. né, no geral. Ou até mesmo a Fiorentina, que teve a flor de lis do brasão de armas local como símbolo após sua fundação em 1926, Eu gosto. com ele sendo retomado após a refundação em 2002. E Vamos embora a flor refundar, aí esteja vai ser sempre igual. representada ao longo da história do clube, ele só está posto da mesma forma do brasão nesses dois momentos. A partir daí, alguns clubes foram desenvolvendo suas próprias identidades e adotando novos símbolos com os mais variados estilos. Alguns, evidentemente, bebiam na fonte das tendências das artes e do design que vinham Art em alta Nouveau. na época. Por exemplo, o Barcelona, que mencionamos agora há pouco, trocou o brasão da sua cidade por um escudo muito semelhante ao dos dias de hoje, mas com bordas de linhas curvas vai e mudando. fluidas, características do Art Nouveau, estilo que regia a Europa durante esse período pré-Primeira Guerra.
assim como fez o Olympique de Marseille, que surgia na virada do século com suas iniciais bonitinho sem um o grande azulzinho, destaque né? em seu escudo. O que por si só já era bem ousado, porque o escudo era vazado. Afinal, qual seria a função de um escudo com buracos? Verdade. Esse mesmo estilo de símbolo feito a partir das iniciais do eu clube gosto foi também de utilizado pelo Real Madrid em 1902, horroroso, né? ano Desculpa. de sua fundação. Já E o modelo bosta. acabou sendo exportado para o Brasil e por aqui fez muito sucesso, estando presente em grande Gente, parte dos emblemas. Ah, nossa. É o quê? Entendi, mas tá horrível. Não eu ia falar, não parece símbolo de... Nossa, isso Parece- tá horrível. A primeira vez que eu olhei, parecia 2 A's ali. Eu Então, também achei que era. Aí eu já falo assim, parece até que é reunião de, tipo assim, alguma associação anônima de, sei lá, Não tem nenhum R. é, Tipo, é só Madrid Clube Futebol. Ai, não gostei de como ficou, não. Madrid Clube. Aqui fez muito sucesso, estando presente em grande parte dos emblemas. Por exemplo, o Corinthians manteve em seu escudo o monograma até meados de 1919. O Palmeiras, na época de Palestra Itália, tinha como símbolo as letras P e I entrançadas, assim como o Cruzeiro, que também era Palestra Esse eu já Itália. gosto um pouco O mais. Botafogo, antes de adotar a estrela solitária, era basicamente um monograma colocado sob um escudo. Isso sem falar em clubes que usam as letras como elemento principal da identidade até hoje, como o Internacional, o Fluminense e até o Flamengo, Flamengo, que apesar de ter as letras Mas tem, menores no escudo, elas têm todo o destaque para si Nossa, no logo gente, da camisa. Desculpa, mas só Fechando isso pra fica mim, feio. o de Isso aqui Flamengo- assim fica feio e solto, sabe? Tipo, não dá pra Sim. ser solto assim. Fica feio solto, também não gosto não. Olha, Você o que tiver eu quando gosto ganhou. daí é de 1912, Esse é legal. 1912 até 1944. É quase o que é hoje, só que sem... E esse aqui, ó, 2000 a 2018, esse é eu o gosto. melhor. É o melhor, Esse eu 2000 mais a gosto. 2018 É que a é o melhor borda que preta tem. ficou muito grande. É, eles aumentaram, né? Parênteses, e voltando para a Europa, alguns anos depois, Nouveau o Art de novo. Nouveau entrava em declínio Ah, e tá. alguns clubes Art Deco. europeus aderiam Nossa. a um novo estilo que ficou conhecido como Art Deco. Art Se Deco. utilizava de linhas mais simplificadas, geométricas, sem tantos ornamentos. Só para ilustrar. Que foi? Não tem maturidade. Hardcore. Desculpa, Cara, que mano Art Deco, entendeu? Aí eu falei Art Deco, maturidade, desculpa. Art Deco ainda, porque né? E pegar os mesmos exemplos, podemos ver claramente esse movimento no escudo seguinte do Barcelona, que sempre me deu a Ai, impressão gente, eu não de vejo ser um nada, Barcelona desculpa. com o cabelinho penteado. Ai, No horrível. Olympique de Marseille, que mudou drasticamente o formato e deixou tudo muito mais geométrico e simplificado. Não gosto, E o gosto Real mais É, eu Madrid, que gostei também do outro. trocou as curvas fluidas e proeminentes, Esse eu não gostei de geometrizando nenhum o dos seu dois. É, também não. monograma. Eu medida que gosto o tempo ainda passa, mais geométrico. até... Ai, dá pra ir. Geométrico e simplificado. E o Real Aqui, ó. Madrid E também acho Aquele legal, ali. porque já é meio que prévia, né? Sim, sim. Mas não parece um que negócio também que tu vai trocou prender as uma curvas folha? fluidas e proeminentes, Eclipse. geometrizando o seu monograma. Com a medida em que o tempo passava, a importância As do escudo letras crescia. aleatórias. Ele começava a aparecer bordado em frente aos uniformes das Quem equipes. cria essas Foi coisas, né? então Quem nas teve a décadas ideia? de Vamos passar uma 60 e blusa. 70 que muitos clubes ingleses passaram a deixar de lado seus emblemas complexos e elaborados para utilizar apenas as iniciais do clube bordadas em seu peito. Para Era o que exemplificar esse dava pra período, fazer na basta época, né? observarmos os logos do Everton, Chelsea, Brighton, Fulham, Sunderland, West Brom, enfim. Mas foi Gente, chegando horrível, na desculpa. virada dos anos 70 para 80 que é possível notar uma primeira era de projetos de escudos ali é mais Paris. modernos, simplificados e com grande clareza visual. Isso porque se iniciavam a comercialização de produtos e uniformes dos times. E escudos mais simples eram facilmente reproduzíveis. Começavam também Olha o as River, transmissões tá de TV, e os escudos menos Essa complexos cena. tinham mais visibilidade e eram mais reconhecíveis, levando em conta a qualidade bem complicada Facilidade de que a pessoa imagem que tem de tinham as reconhecer rápido, televisões né? da época. Hum. Foi nesse período em que a Roma alterou seu Ó. tradicional escudo da loba Legal, amamentando achei os até gêmeos a- para a simplesmente loba uma simples. cabeça de lobo envolta por bordas nas cores do clube. A Juventus adotou apenas a zebra ao invés do tradicional escudo oval. Gosto da zebra. Seu rival Aquela zebra, Torino pra mim, era também oval. trocou o formato, mas Também por não um touro entendi. emoldurado com o nome do clube acima. Gosto No escudo da Sampdoria, tínhamos a primeira aparição do marinheiro fumante na história do clube. Eu prefiro esse A aqui. Internazionale utilizava Gostei o muito da famoso cobra. escudo da Mas o cobrinha, outro é muito legal enquanto também. seu rival Milan
era representado por um simpático diabinho. Legal. A Fiorentina mantinha sua tradicional flor de lis, mas mesclada essa com aqui é uma horrível. letra F dentro canto. de uma circunferência. A Atalanta seguiria a tendência e implementaria Essa aqui. apenas a contraforma da Gostei. face Parece uma da moeda. deusa Não Parece gostei. uma moeda esse Não negócio? Atalanta, removendo qualquer escrito. Fora da Itália, podemos citar o Newcastle, que tinha como escudo apenas as iniciais do clube Esse e um passarinho abaixo. Um de cada. O Liverpool 76. já desde os anos 50. Gente, eu tô tentando entender até agora que porra é essa de Liverpool. Nada faz sentido aqui. Que porra de bicho é esse? Solto aqui, gente. Eu acho que eu ainda prefiro assim. É dentro de um escudo, né? Ai, não sei. Achei tão solto, tão perdido, Mas o coitado. de 50 tá bom. Ah, não. Não tem nada disso. Ah, esse é bonito, mas... Acho que o estilo é legal, mas talvez não pra escudo. Aham. Usou apenas o pássaro vermelho junto das iniciais do Ah, clube. é um pássaro. Pássaro esse presente em todas as outras versões, mas nunca com tanto Pensei que fosse protagonismo. tipo uma O flor. Eu olhei tanto que me Watford acostumei. tinha essa abelha Nossa, de é horrível. chuteira. Detalhe para referência clara às Parece 3 meme. listras da Sim. Adidas na chuteira da abelha. Um merchan, no mínimo, esquisito. Porque os uniformes do clube na época sequer eram da Adidas, e sim da Umbro. Ixi. O Wolverhampton Eita. adotou como emblema Ai, um lobo adorei saltando, aquele... que deu cria e se multiplicou, e então foi sucedido pela imagem característica não, da a que cabeça tava de embaixo lobo. desse, Nossa, eu parece gostei. três imagens seguidas da... Três logos da Puma ali. Ache o erro. Parece. Não parece? Não, mas É parece uma- acho o erro. É uma... Semelhante ao dos dias de hoje. Enquanto Mesmo. isso, o Leeds United saiu das simples iniciais bordadas para um L e U em um formato bem diferente, Horroroso. mas muito característico da tendência que vinha se adotando na época. Anos depois, surgiu uma borda com o nome do clube Aqui escrito, no canto eu já isso gostei. para É facilitar o a 80, né? De 80, identificação. né? Movimento semelhante com o que fez o Grêmio nos anos 60, trocando Nossa. o texto central de futebol para Grêmio, Melhor, mas dando tá ênfase ruim. ao nome pelo qual o clube queria ser reconhecido. E semelhante também ao que o Inter fez em 2009, Não, o Inter não colocando mudou uma muito, borda né? com o nome do time escrito para aumentar o reconhecimento, se aproveitando Sim, da que época de só- maior sucesso do clube internacionalmente. Não, Depois desde dessa 2009, tendência de mudou pouco. escudos mais abstratos, com a evolução da tecnologia se possibilitou que os clubes tivessem designs mais elaborados e complexos. Isso causou o retorno de muitos times aos seus escudos mais tradicionais ali por volta dos anos 90. Por exemplo, a Roma voltou a utilizar o seu logo anterior, com a estátua Que da dúvida, loba hein, e as galera? iniciais do clube. Até A 2003. Juventus voltou ao seu tradicional formato oval, Gosto. assim como o Torino. A Sampdoria retornou para o seu escudo dos anos 60, para posteriormente voltar a usar o marinheiro Gente. em uma composição mais elaborada. Muito Vai entender o que Milan fica bom. e Inter retornaram praticamente para os seus exatos escudos anteriores à mudança, assim como a Fiorentina. Watford e Newcastle passaram a usar escudos completamente novos, mas bem mais porque elaborados de uma- e muito semelhantes com os A atuais. abelha virou um Isso coelho tudo do mal, falando né? só dos times que eu já tinha Não, mencionado é. anteriormente. E é com esse Era uma panorama que abelha, adentramos virou nos anos 2000. Época em que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter começado a acompanhar futebol. Um período em que todos os escudos de times pareciam ser muito únicos, cheios de simbolismo, cada clube com suas características, mas os anos foram se passando e o futebol foi se tornando cada vez mais um produto comercializável. Um movimento que já vinha ganhando força, mas se acentuou muito no início do século XXI. Os clubes se tornavam marcas, que buscavam se expandir e alcançar reconhecimento em todo o mundo. E é a partir desse ponto que os times começam a disputar espaço com outras E empresas. olha, as marcas estão ficando horrorosas. Nossa, tá muito, Estão ficando muito ruim. simplificando tanto que só tá ficando feio. Exatamente. Cara, gente, Parece até preguiça. a Nike nunca errou. É só assim, já era simples. Ela já começou no simples e ficou, foi bem. Realmente. E olha, Dessa forma, tem uns os que escudos realmente- passam a ser vistos como um logo de uma empresa como outra qualquer, que se vê inserida Tá. em um mundo extremamente saturado, com as pessoas sendo bombardeadas de informação a todo segundo, deixando elas sobrecarregadas. Sim. E nesse contexto, os logos complexos se tornam cada vez mais antiquados. E é por isso que os clubes, Depende, gente. assim como as empresas, buscam simplificar elementos, identidades que sejam instantaneamente reconhecíveis. tem simplificação sem muita bonita, mas tem complexidade. uns que são feios. O famoso minimalismo. Cara, Analisando o rebranding da Starbucks, podemos ver que de início o logo era uma sereia horroroso extremamente também. detalhada e complexa,
que passou a ser simplificada e envolta pelo nome da empresa. Então, eu gosto da Até chegar de no ponto em 92. que a marca já era tão reconhecível que não era Mas mais ainda é necessário ter o aceitável nome ali, essa. Aham. restando apenas a representação da sereia, simples e rapidamente Eu identificável. gosto de escrito O logo da Starbucks. Shell vai na mesma toada. De início, uma concha cheia de detalhes que foi sendo simplificada até o símbolo que por si só já remete à empresa, sem a necessidade nem do nome, nem de Eu qualquer gosto com outro Shell. adorno. Embora eu, quando Eu criança, gosto sempre de tenha 99, achado né? que o logo da Shell eram batatas fritas. Mas, como vocês sabem muito bem, clubes de futebol não são corporações Gente. como outra qualquer. Os clubes mexem com a paixão. Nesse quesito é bem importante diferenciar. Porque ninguém vai ficar completamente maluco e irado porque o logo da Starbucks mudou. Agora, experimenta Não, mexer no mas- escudo de algum time de futebol pra você ver a reação das pessoas. Ixi. É muito delicado você simplesmente mudar o símbolo máximo do maior amor de uma pessoa. Os torcedores do Atlético Paranaense sentiram na pele isso que eu tô falando. Na véspera da final da mentira. Sul-Americana de 2018 Ah, contra final. o Júnior de Barranquilha, o clube anunciou a mudança de escudo, nome e uniforme. Só isso. Essa mudança representava a sacanagem. intenção do clube em se tornar Adoro uma potência. Essa aqui. Eu gosto dessa aí, de 97 a É, 2002. gosto muito. Eu acho ela boa. É porque assim, não precisa ser muito complexo, nem muito Não, simples. você fala que parece mas Flamengo essa também, né? É, tá parecendo muito. Ó, Tá até igualzinha, gente. Lembra do Flamengo. Não ficou ruim. Mas Ficou. essa é melhor. Mas E também porra, acho antes da melhor. final, velho. Caraca. Mudar de patamar, substituindo o escudo anterior que vinha desde 1997. E a torcida reagiu de forma bastante negativa. O CAP foi campeão Eu dos acho que alguns pênaltis você e a reação acostuma. negativa foi um pouco amenizada. Agora, eu imagino se ele tivesse perdido. O que o logo teria ficado com fama de zicado não estava escrito. Caraca, é. De qualquer jeito, Eles vão ter que tem mudar de ser dito novo. que a Eu acho que dá pra mudança acostumar. ainda não agrada Mas eu ainda grande gosto parte mais da do logo. torcida, que já achava o escudo antigo original em certa medida e não era tão linkado com o escudo do Flamengo, que foi algo que o Atlético sofreu Sim. por bastante Porra, tempo. é igual, né, Um também. ano antes, em 2017, a Juventus também ousava e mudava o escudo que esteve atrelado à sua imagem por mais de 100 anos. gostei Pela de- primeira vez na história do de clube, 1929. É, então, já é uma Desse aí. pegada, mas eu gosto assim. Mas ele tá muito oval pra mim. Mas o meu problema é que eu acho que quase não dá pra ler, é só identificar mesmo. Eu gosto de 1929, 31. não tinha nenhuma zebra no escudo, apenas um J em preto com o nome do clube acima do escudo. Nome esse que foi retirado em 2020, restando apenas o tal J. Mudança semelhante a essa foi feita pelo Nantes da França, que trocou seu escudo recheado de elementos e simbolismo por uma letra N vazada, praticamente um primo do escudo novo da Juve. Dá pra- A Fiorentina foi outra a atualizar sua identidade, abandonando as letras, diminuindo o número mas de tem uns que cores não ficam e tão simplificando ruins, Mas a dá pra né, forma. botar a gente? letra ali Tornando um também, escudo cara. semelhante ao que ela já havia utilizado na maior parte dos anos 50. O Veneza trocou o escudo do leão alado Nossa. por uma versão bem mais enxugada e Ai, sofisticada, tanto de parece... cores como elemento. Parece símbolo de posto de gasolina. Isso, obrigada. É isso que eu ia falar, tô tentando lembrar. Parece símbolo de Posto. posto de gasolina. É, parece posto. Eu pensei exatamente o que eu ia falar. Caraca. Porque não tava vindo na minha palavra posto na minha cabeça, vai. Loja de conveniência de posto de gasolina. Igualzinho. Algo nem tão surpreendente quando se pensa no posicionamento do clube, buscando ser algo mais cult e atrelado à moda. O Palermo trocou o formato heráldico tradicional por um P estilizado em águia, Não, deixando gostei de daquele. lado o 2020 principal ou elemento 2019. que caracteriza Bonito, o né? clube, a cor rosa, que aparece bem timidamente apenas em uma faixa lateral. O Verona abandonou o formato oval e instituiu um logo muito parecido com o que o clube já havia usado nos anos 80, mas ainda Ok, mais tipo- simplificado. E esse elemento principal que hoje constitui o logo do Verona já estava inserido dentro da versão anterior, mas ali em cima bem pequenininho. O Cercle Bruges é um time não muito conhecido, mas que ganhou certa notoriedade quando anunciou sua mudança de logo para isso aí. Não que o antigo Porra, seja é uma essa? maravilha nem nada do tipo. Não, mas aquele vermelhinho lá em cima que é. É, eu também achei. sacanagem. A Inter foi mais um gigante que trocou de escudo. E ela Horroroso. tem uma história de idas e vindas longas com o antigo. Gostei das- Pelo menos parece na versão moedinha. nova, ela manteve Parece o o quê? formato e as Moedinha. características, suas iniciais entrelaçadas. Embora eles tenham dado Parece marca de sumiço em carro. umas letras, mas Eles mudaram as eu letras. poderia ficar horas aqui mencionando rebrandings minimalistas recentes. Mas sabe o que todos eles têm em comum?
as torcidas odiaram todos. Absolutamente Não, todos tem uns eles. que... Mas calma lá, né? Não dá pra você mudar tão drasticamente o escudo do time do coração do cara e cobrar que ele engula fácil assim. Por mais que tenha sido positivo em termos financeiros pro clube, o que na maioria dos casos foi, não se exige racionalidade de um torcedor de futebol. E de fato, não é esperado que a torcida goste de primeira. As empresas que fazem esse tipo de rebranding sabem muito bem que a torcida vai torcer o nariz por uns bons anos, mas entendem que essa é uma mudança necessária para o futuro do clube e que as gerações futuras já vão aceitar melhor a mudança, porque já vai ter nascido o escudo ser aceito. E tiveram casos piores, tá? Casos onde a torcida reclamou tanto que o clube voltou atrás. E muitas vezes com razão. Em 2012, o Cardiff foi adquirido por um empresário que decidiu mudar radicalmente o escudo e as cores do time. O que não é particularmente incomum. Muitos clubes recém-comprados tendem a criar uma nova identidade para marcar o início de uma nova era. Mas a ideia do querido foi deixar de lado o pássaro azul, que vinha sendo a identidade do clube desde os anos 60, para colocar um dragão galês vermelhaço. E o motivo disso? Atenção, para se adequar mais ao mercado asiático. Evidentemente, a torcida ficou pé da vida e não sossegou até que o digníssimo voltasse atrás. Coisa que só aconteceu em 2015. Em 2013, o Everton atualizou sua identidade, mas a torcida rejeitou de forma absurda, com 91% dos votantes sendo 2013, contrários à atualização, que só durou por uma temporada e o clube teve que voltar atrás. O Aston Villa, em 2023, também teve a ideia de atualizar o seu escudo. Eles basicamente deram uma repaginada em uma versão que já tinham usado lá entre os anos 70 e 80, mas mesmo assim não agradou a torcida, que os obrigou a refazer em um estilo mais parecido com o que vinha até então. Ainda na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, teve o curioso caso do Swansea, que já tinha um escudo que seguia bem na linha do minimalismo, sendo apenas um cisne bastante abstrato em preto. Mas eles fizeram um movimento em direção completamente oposta, com um logo muito parecido com o que eles utilizaram em 1992-93, sendo o cisne mais elaborado acima de uma fortaleza, o que desagradou bastante a torcida. E eles voltaram exatamente igual. Caraca, eles mudaram um tempo muito curto, né? Bizarríssimo. Alterações. Novamente, elas não surtiram efeito. Posteriormente, a versão minimalista voltou a ser adotada. E talvez o caso que gerou maior rejeição entre a torcida foi a quase mudança do Leeds em 2018, que desde o anúncio nas redes sociais, o escudo já foi completamente massacrado, de tal forma que nem chegou a ser utilizado oficialmente. Na Espanha teve o Valladolid, que simplificou o escudo que vinha sendo usado desde os anos 60 por uma versão mais moderna daquele utilizado no período anterior. Mas apesar disso, não foi bem recebido e rapidamente a mudança foi desfeita. Assim como o Atlético de Madrid, que é um time bem mais midiático e que pisou em ovos para fazer a mudança. De foi 41, bem menos radical do que as outras que vimos até agora. Mas mesmo assim desagradou a torcida, levando a 88% dos sócios votarem pelo retorno do emblema anterior. Coisa que não teria acontecido se dependesse dos inscritos aqui do canal. O Bordeaux, protagonista do nosso vídeo passado, que se você ainda não assistiu, eu recomendo que veja, em 2020 também foi vítima de um proprietário distante da torcida que gerou uma identidade que desagradou tanto que só durou uma temporada. Aqui o que mais pegou foi ele ter trocado a hierarquia dos nomes, dando mais protagonismo ao Bordeaux. E esse é só mais um caso que mostra bem o porquê que times em que a torcida tem mais voz tendem a ter menos mudanças bruscas de escudo do que times onde a mão dos donos é mais forte. O Bayern de Munique tem o mesmo escudo praticamente desde os anos 60. Caraca. O Borussia Dortmund mantém seu formato mesmo escudo praticamente. Na época da guerra. Nossa, não. Pô, me lembra... Na época da guerra, foda, hein? Não é Croácia. Croácia que me lembra? Não sei. Pô, não lembra aquele... desde os anos 60. Não lembra aquelas paradinhas que tu bota carne pra triturar? O Borussia Dortmund mantém seu formato desde 1919. Só mudou ali por 2 aninhos por conta de um patrocínio de uma empresa de tabaco. Enquanto o Bayer Leverkusen mudou drasticamente o seu escudo pelo menos 6 vezes. As equipes compradas pela Red Bull também não tiveram o menor pudor em se desfazer da identidade anterior dos times. Isso explica também por que os times da MLS mudam
tanto de escudo. Em contraponto a isso, podemos ver que aqui na América Latina, os times dificilmente passam por mudanças radicais. O Peñarol mantém o mesmo conceito do listrado com estrelas desde 1924. Foi aumentando as estrelas. Também se manteve na mesma linha desde que encontrou seu formato nos anos 50. Formato bem diferente. A Universidade do Chile, Que legal. sempre com a corujinha acima do escudo azul, levando as iniciais da universidade. O São Paulo foi concebido com o mesmo escudo de hoje, praticamente. E assim como outros grandes do futebol mundial, tem um histórico de escudos meio guarda-roupa de personagem da Turma da Mônica. O Internacional é outro time que desde sua fundação manteve o mesmo conceito. O Corinthians começou a ganhar sua carinha de hoje lá nos anos 40, mais ou menos na mesma época em que o Botafogo adotou a estrela solitária. O Fluminense, O do Botafogo. Nossa, é muito O igual. do Botafogo eu gosto muito desse mesma aqui, ó. época em que o Botafogo De 90 a 93. Ah, tá. Simples, né? Gordinho, não é magrinho, né? Percebe que você não gosta muito de magrinho. adotou a estrela solitária. O Fluminense, então, Desde desde sempre, 1905 com o mesmo Mas eu gosto de estilo. 91 a Até 2000. os times que mudam muito, na verdade, mudam pouco, no sentido de se manter adaptou, sempre na né? mesma. Veja o Rosário Central, que atualiza sempre a sua identidade, mas mantém a mesma linha. No máximo, eles tiram os adornos e focam mais no escudo central, mas nada muito além disso. O seu rival Newell's também vira e mexe, altera algum detalhe, mas a essência tá lá. Legal, A legal. mesma coisa com Racing, Vélez, Lanús, São Lourenço, é muito de Vélez? tá lá. A mesma coisa com Racing, Vélez, Sarsfield. Sarsfield. Ah, mentira, cara. Lanús, São Lourenço, é muito difícil mudar. O Estudiantes mais é o fixo único também, time que me vem à mente com uma maioria. troca mais radical, sem ter relação com empresa ou algo do tipo. Ele trocou seu escudo de bandeirinha aí por mudou mais bem, né? escudão mesmo, muito Mas era característico meio da que América de antes. Latina. Troca que particularmente não me agrada nem um pouco. Perdeu muito do O que original. O que tu falou? Que esse escudo é meio que a volta do... apontando pra cima. A volta do quê? A volta do antigo, praticamente. Ah, sim, Mas eu tava apontando é. pra cima pra mostrar. Acho que não deu pra ver. América Latina. Troca que particularmente não me agrada nem um pouco. Perdeu muito da originalidade. Mas é um formato que ele já tinha usado antes por muito tempo, então não foi algo completamente novo do nada. E as mudanças aqui na América costumam ser muito mais assertivas, sempre na tentativa de modernizar o clube dando uma parada no seu visual, e não criando uma identidade completamente nova. Pudemos ver isso claramente no escudo Nossa, novo não do mudou nada, Vasco, quase. que manteve todos os elementos Sim. que já tinham no antigo, mas corrigindo imperfeições e removendo traços Deixando mais desnecessários, com uma leve mudança no desenho do barco, mas que aperfeiçoou muito ficou o bom, emblema. ficou bom. Um baita acerto. O Flamengo, em 2018, mudou o escudo e muita gente nem percebeu, porque não foi nada muito revolucionário mesmo. Só um Mas pente magrinho. fino em alguns detalhes que melhorou Mas ainda muito prefiro o de logo 2000 e tecnicamente 2018. e sem mexer muito, porque não tinha no que mexer. Bola dentro. O Com menor River Plate em escrita 2022 também River. melhorou seu escudo, retirando as bordas pretas completamente desnecessárias que só poluíam tudo, mantendo o mesmo padrão que o clube sempre usou. Com exceção de maneiro. um período ali nos anos 80 em que o clube deu uma viajada e tinha foi esse longe. leãozinho aí bem exótico Cara, como que escudo. loucura. O Nacional de Montevidéu também Mudou atualizou seu bastante, escudo. mas não variou. Mas, né? novamente, sem muito alarde, porque foi uma mudança sutil em um clube tradicional que sempre conviveu com o mesmo formato. Ele só retirou uma borda externa, algo simples, mas efetivo. E para não citar só times latinos gosto como antes. bons exemplos, tivemos a mudança do Norwich, que melhorou bastante seu escudo com simples e poucas alterações no seu tradicional emblema que vinha desde os anos 70. bom. E por que não falar porque do esse leão tá Ajax, horrível, que em tu suas viu? primeiras versões é possível notar a calça Meu Deus. e por que Ai, não falar olha, do um Ajax, leão. que em suas primeiras versões é possível notar a calvície do jogador Ah! aumentando com o passar dos anos. Que Genial. maneiro! Mas não é disso que a gente vai falar. O seu logo de 1928 Parece uma era moeda. lindíssimo, Ai, parece mas extremamente uma moeda. rebuscado e complexo, Deve ser. tornando ele muito carregado e de difícil ser. aplicação. Porém, foi muito bem atualizado e se tornou um logo único e icônico. Embora tenha que ser dito que eu tenho a mais ficou. absoluta certeza de que se essa mudança fosse feita hoje, todo mundo ia odiar com todas as forças. Até porque essas mudanças que a gente mencionou anteriormente não são tão ruins. Quer dizer,
Algumas são, mas é tudo muito mais por uma questão de costume do que qualquer outra coisa. Uma possível saída para esse tipo de questão pode ser o que o Liverpool vem fazendo. Como vocês sabem, o escudo do Liverpool tem muitos elementos. É um design bastante único e cheio de simbolismo. Bem charmoso, mas não é dos mais adequados. Ao invés de tentar simplificar e acabar tendo que se desfazer de um belo escudo, o clube optou por criar um outro logo, para ser utilizado como alternativa em certos produtos. Falei tanto, No caso, mas eu é uma parte que já estava presente no escudo anterior, mas que ganha ainda mais destaque. Desde 2012, então, o escudo bordado na camisa do Liverpool é o pássaro com as iniciais do clube, assim como a foto de perfil nas redes sociais. Essa é uma forma também de ir acostumando o torcedor com o outro escudo caso a mudança venha a ser feita de forma definitiva no futuro. O Arsenal vem fazendo algo semelhante. Nos últimos anos, o canhão vem ganhando cada vez mais espaço nos uniformes e redes sociais do time, sendo utilizado sozinho, sem o resto do escudo adotado em 2002, quando na ocasião o clube se viu forçado a trocar seu escudo natalino por conta de direitos autorais. Embora hoje essa identidade nova seja muito consagrada, na época grande parte da torcida rejeitou a mudança. E pelo que a gente está vendo ao longo desse vídeo, esse é um evento canônico entre os clubes que decidem trocar de emblema. Independente se a mudança é boa ou ruim. A torcida do Manchester City não gostava do escudo da águia. Eu fiquei até surpreso quando eu descobri, mas os torcedores tanto gostavam que votaram a favor da mudança quando o clube solicitou opinião em 2016. É muito legal. Mas aqui no Brasil, é quase consenso que a águia era a favorita. Muito porque quando o time ficou conhecido por aqui, eles usavam o escudo da águia no peito. E o Manchester mudou para um escudo de formato redondo, uma tendência que tem se tornado muito forte, por ser uma forma muito limpa, simétrica e se encaixar perfeitamente em aplicações dos dias de hoje, como redes sociais, por exemplo. Tem algo mais satisfatório do que o logo do time se encaixar perfeitamente na foto de perfil do Instagram? Mas tem que ser dito também que, por outro lado, esse padrão de logo redondo, com nome em cima, nome embaixo, alguma coisa no meio, acabou virando algo meio repetitivo, meio sem alma, de tão comum que ficou. O grande dilema que as equipes se deparam quando pensam em mudar sua identidade... o minimalismo do futebol, ou no geral, né? Sim, eu sinto que para as marcas mesmo, a gente ainda sente muito, gente pra caramba. Tipo, C&A. Porque tem umas que funcionam muito minimalismo, sabe? Mas nas marcas incomoda. Me incomoda bastante. Me incomoda pra ver. Não que a gente vai ficar reclamando. Me incomoda só de ver mesmo. No futebol não, pessoal já reclamar, né? É como equilibrar as necessidades e a tendência de uma marca moderna com a tradição que os fãs exigem. E isso é muito difícil. Tem vários clubes onde a necessidade de um novo logo já é bem mais gritante. Dei vários exemplos no meu outro vídeo aqui do canal sobre times que têm os escudos muito parecidos com outros. Nesse quesito, o Atlético Goianiense recentemente saiu da sombra do São Paulo e trocou o formato. Mesmo assim, não foi isento de críticas. O Fortaleza ainda mantém o formato do coração de 5 pontas. Mas muita gente aponta o escudo de 1918 como um caminho que o clube já até explorou. Do nada, ele virou um Fluminense aqui. Do nada não, já foi Fluminense também ali embaixo. Uma mudança bastante violenta, mas que eu gostei bastante, foi a do Modena, que abandonou o escudo oval e adotou um canário como principal símbolo. Isso porque essa fuga dos escudos ovais não é de todo mal. Era um formato que, por algum motivo, era muito comum na Itália. Praticamente todo clube de lá já teve sua fase oval. O que é bem curioso, porque fora da Itália, eu só me lembro do Freiburg, da Alemanha, e do PSV, que é oval, mas é deitado. Mas com essa mudança, eu sinto que o clube ganhou muito mais identidade e alma. Isso olhando de fora, claro, porque o Modena não é um clube tão conhecido. E ele passava meio despercebido com o logo antigo. Esse novo, inegavelmente, dá mais destaque. E dá pra ir com esse papo muito além do universo dos clubes. As confederações também têm trocado bastante de logo. Muitas delas para muito melhor, tem que se dizer. Costa Rica, Venezuela, Islândia, San Marino e até o próprio Brasil. Embora eu, particularmente, ainda goste mais da versão antiga. Essa noção de importância de uma identidade forte para a expansão de um produto também pode ser vista em campeonatos. A Libertadores simplesmente não tinha um logo até 1998. Também gostei. Simples assim, não tinha.
E comparar com a mudança de 2017, quando ganhou uma identidade mais elaborada, com pacote gráfico e elementos, deixou a competição muito mais encorpada. E a Sul-Americana, idem. A gente que critica tanto a Conmebol tem que dar o braço a torcer de vez em quando, porque foi um acerto grande pro produto. Quando começarem a punir racismo, então vai ficar perfeito. Bom, galera, o vídeo já tá imenso. Eu ficaria mais uns meses aqui falando sobre o assunto. Eu tentei fazer esse vídeo de uma forma que eu gostaria de ver se fosse o espectador, que é basicamente olhando vários escudos e comparando uns aos outros. Aqui, ó. Simplificando os... Cara, sozinho. Ai, cara, bizarro, né? Como é que pode? Mas tem uns que... Assim, tem... A maioria eu acho que melhora. Achei que no futebol a maioria deu uma melhorada. Eu gostei de algumas mudanças, outras não. Outras realmente... Achei meio esquisito algumas mudanças. Tem umas coisas meio estranhas. Né? Mas no geral, acho que é isso. Tipo, no futebol o pessoal reclama mais. A gente, nas marcas normais, a gente reclama, mas a gente reclama pra si. Não reclama pra marca. Então isso faz muita diferença, porque o impacto que a galera tem, que o time, né, como um todo, Sim, tem pessoal, na escolha ali, já ser aceitado. É pisando, né? Muito louco, né? Mas, bom. Então é isso, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal que foi escrito aí. compartilha pra gente. Bye. Bye. Tirando aquela logo